Devocional O Tempo com o Pai está começando. E você que está chegando aqui hoje e ainda não conhece esse canal, já se inscreva. Aqui é um ambiente onde nós buscamos a presença de Deus, onde nós lemos a palavra e buscamos cada vez mais intimidade com o Pai. É onde trazemos alimento para a nossa alma. Assim como nós precisamos tomar café da manhã, almoçar, jantar, comer alguma coisa à tarde, assim também o nosso espírito precisa de alimento. Então, já se inscreve no canal, compartilha com quem você ama e presta atenção que hoje tem uma palavra maravilhosa. Deus, quando enviou o seu Filho amado aqui para a Terra, Ele tinha um propósito. Ele tem um propósito sobre todas as coisas. E Jesus, Ele veio ensinar muitas coisas e Ele ensinava através de parábolas. Ontem, no devocional de ontem, nós falamos sobre a parábola do semeador e hoje nós vamos dar sequência nessa passagem que se encontra lá em Mateus, do capítulo 13, e a gente vai falar sobre o joio e o trigo, a parábola do joio, aonde Jesus conta essa parábola dizendo assim: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então aonde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, você poderia arrancar com ele o trigo. Deixe que cresça junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para queimá-lo. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Quando nós pensamos em joio e trigo, eles são exatamente iguais quando eles estão crescendo. Não dá para diferenciar o joio do trigo. Mas com o passar do tempo, nós olhamos e vemos a diferença. Assim, quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos a diferença de quem é um cristão, daquele que busca o Senhor, daquele que vive na presença do Senhor. É como se fosse visível a diferença entre o justo e o ímpio. Justamente pelos hábitos, pela forma de se comunicar, pela forma de conversar com as pessoas, com os lugares que essa pessoa frequenta, as roupas que ela utiliza, as palavras que saem da boca da pessoa. A gente já consegue observar se faz parte do joio ou se faz parte do trigo. E muitas vezes nós queremos antecipar esse julgamento, nós queremos justiça imediata, nós queremos colocar goela abaixo das pessoas, algo como do tipo: você julga através das suas palavras e você quer resolver aquilo que está errado na vida delas. Muitas vezes é dessa forma que o próprio cristão age. Deus, em sua soberania, sua sabedoria, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. E permitir que o joio cresça junto com o trigo mostra isso. Eles têm um tempo determinado. Isso nos ensina algo aqui nesse momento, que nós precisamos exercer a nossa paciência, a nossa confiança e permanecer fiéis, mesmo vendo tudo acontecer. Justamente porque Deus tem um tempo certo. E nós não sabemos realmente qual vai ser a ação do Senhor em meio ao joio e o trigo. Nós só precisamos acreditar e tirar esse pensamento de julgamento em relação às outras pessoas. Precisamos olhar mais pelas nossas ações, nossas atitudes, ao invés de julgar e querer que Deus faça justiça naquele momento. E como no início eles são muito parecidos, com o passar do tempo nós vemos a diferença. E como é que nós vamos ver a diferença entre o joio e o trigo? Através dos seus frutos. Através daquilo que ele vai dar de retorno. Justamente porque o trigo, ele vai dar frutos. Agora, o joio não serve de nada e é por isso que ele será lançado. Nós precisamos ter a paciência e a convicção de que Deus está trabalhando. Quando a gente vai ler a palavra do Senhor, a partir do verso 36, vai ter uma explicação do joio. Então, ele
deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no final desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouçam. Mais uma vez. Lá no início da parábola do semeador, ele vai dizer várias vezes também. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Aqueles que têm olhos, olhem. Queiram saber, queiram estar na presença do Senhor. E deixa com a justiça nas mãos de Deus. Deixa que Ele seja o nosso julgador. Nós precisamos, como igreja, nós pessoas somos igreja, nós cristãos somos igreja. Como igreja nós devemos julgar menos e avaliar mais a nossa vida, como nós estamos sendo como pessoa. Nós conseguimos, quando a pessoa olha para a nossa vida, ela consegue enxergar Deus, ela consegue ver a diferença entre o joio e o trigo. Nós precisamos olhar da forma como nós vivemos e parar um pouco de julgar o joio. Porque a justiça, ela vem do Senhor. Amém? Quero fazer uma oração com você nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua misericórdia, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos separado. O Senhor tem nos resgatado. O Senhor tem nos tirado do lamaçal do pecado. O Senhor tem nos trazido consciência, sabedoria e entendimento da sua palavra. Pai, nesse momento nós pedimos pela vida de cada um que está nesse devocional, ó Deus, que eles possam fazer a diferença nessa terra, que eles possam ser o sal dessa terra e que possam ser usados para a honra e glória do seu nome. Senhor, estamos aqui nesse momento porque queremos sentir a sua presença todos os dias. Que esse devocional seja um caminho de luz para as pessoas conhecer da sua palavra, que nós possamos levar a sua palavra para todas as pessoas, que nós possamos servir a Ti com diligência. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Abençoa o nosso dia, esteja conosco. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós nos vemos amanhã aqui no Devocional Tempo com o Pai.